Por que é importante estudar o caso do World Trade Center após 17 anos do colapso? Eu estou aqui com um aluno muito especial de engenharia civil, que é o Pedro Marco, e que fez um trabalho maravilhoso sobre a construção, o projeto do World Trade Center e a colisão que houve dos aviões em 2001. E ele, a partir desse trabalho, conseguiu extrair diversas luzes para que a gente possa utilizar em projetos de edifícios altos. Então, Pedro, como é que é a construção do World Trade Center? Como é que é a estrutura do World Trade Center? Bem, professor, obrigado aqui pela oportunidade. Só respondendo a sua pergunta anterior, por que a gente ainda estuda isso, né? Nós tivemos vários casos de engenharia em que o projeto matou muitas pessoas, atrapalhou muito, e isso acabou evoluindo, né? Isso sempre foram, claro, tragédias horríveis, mas que possibilitou a evolução da construção civil, né? Nós tivemos o Titanic em 1912, nós tivemos Chernobyl em 86 e nós tivemos as Torres Gêmeas em 2001, né? Para a gente ver o colapso, eu sempre acho interessante a gente ver a construção delas, né? As Torres Gêmeas, elas foram construídas pela Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey no ano de 66 até 73 e pelo engenheiro Leslie Robson e sua construtora. E ela tinha uma característica muito específica, né? Ela era uma construção muito ímpar. Você tinha o engenheiro muito novato, que ele não tinha ainda feito edificações muito grandes. Você tinha o arquiteto, que era o Minoru Yamasaki, que também era bem inexperiente, apesar dele ter trabalhado no Empire State, mas ele não tinha assinado ainda um projeto. Então eles pegaram muita referência francesa ali, né? Eles pegaram muito de Gustave Eiffel, muito da engenharia francesa para trazer para o World Trade Center. Vale lembrar que tem muitas teorias da conspiração, né, que o prédio foi implodido, que aquilo ali foi forjado, mas não, você consegue explicar pela engenharia, né? Bem, a construção dela, eu acho ela muito interessante a partir de sua fundação, né? Foram 1.200.000 metros cúbicos de material escavado para fazer a fundação, eram 35 metros de profundidade. O material foi tão grande que essa areia retirada, ela construiu o parque em volta, que é o Butter Park. E, assim, o World Trade Center, se vocês olharem aquela área ali de Manhattan, ela fica muito próximo ao rio Hudson, né? Então, nós temos um terreno muito pantanoso, nós temos um terreno muito úmido, e nós temos prédios que, na época que foram construídas, eles tiveram fundações muito rasas. Então, se fosse feito o sistema de drenagem de lençol freático usual, os prédios iriam assentar. Então, o que houve de ser feito? À medida que tirava a terra, ia colocando bentonita e água, uma camada de 5 a 15 milímetros, para formar uma banheira hidrofóbica ali, nesse espaço de 55 km². Depois montado uma gaiola de aço em volta de toda essa banheira, onde era colocado concreto que expulsava essa lama, e assim a gente tinha uma estrutura hidrofóbica perfeita. Então, você vê que não parece um projeto muito amador, né, para iniciantes, e os caras conseguiram ali. Nossa, fantástico. Certo, aí após essa fundação houve a estrutura propriamente dita, ou seja, o esqueleto que sustenta o prédio. Perfeitamente. Como que foi isso? Como que é esse projeto? O esqueleto das Torres Gêmeas, ele é muito interessante porque ele tinha 3 objetivos básicos. Ele tinha que resistir ao vento. O Minoru Yamasaki, ele queria que ele resistisse a ventos de 320 km por hora por 3 horas, ou seja, um furacão imenso, né? Eles tinham a função de estabilidade para um prédio muito alto, né? Vale lembrar que as Torres Gêmeas, durante muitos anos, foram os prédios mais altos do mundo, né? Sim. Então, em prédios altos, na época, tinha muita instabilidade. Você balançava muito, as pessoas evitavam morar em últimos andares por causa disso. E ele queria estabilidade. E, acima de tudo isso, além de tudo, tinha estética também, né? Claro. Então, o engenheiro, o Leslie Roberts, junto com o arquiteto, o Minoru Yamasaki, eles pensaram no sistema de tubo dentro de um tubo. Funcionaria basicamente o seguinte: nós tínhamos uma estrutura de 41 por 73 metros de concreto armado, que ele ia da fundação até o topo. Nesse tubo interno passavam os 99 elevadores, né? Vale reforçar, 99 elevadores. Nossa. 3 escadarias de incêndio, todos os banheiros e alguns pisos intermediários.
Na parte de fora, nós tínhamos a parte de estrutura metálica, né? Eram placas modulares de 3 andares, ligadas por que eles chamaram de placas de espandrel, né? É um nome que muitos da engenharia talvez nunca tenham ouvido falar, porque ele só foi usado nesse prédio. Eram placas modulares de chapas, ligadas por vigas metálicas, que iam cobrindo a cada 2 andares e meio, até o topo. Elas eram pré-fabricadas, moldadas em loco, e elas davam aquela estética de que as vigas eram tão próximas que de longe parecia uma parede. Então ele tinha essa grande resistência ao vento, e entre esse núcleo central e esse núcleo externo foram passados várias treliças que deixavam ela estável contra os ventos, deixavam ela estável no topo, auxiliadas, claro, pelos 10.000 viscoelásticos, e ainda davam aquela estética muito característica. Então, olha só, pessoal, que interessante. Nós temos um prédio que, por muito tempo, foi o prédio mais alto do mundo. E pelo que o Pedro está falando aqui, pelo estudo que o Pedro fez, esse prédio, na verdade, ele teve uma estrutura mista. Uma estrutura mista formada de 2 anéis. Um anel interno de concreto, uma torre de concreto no anel interno, onde dentro tinha escadarias, elevadores e banheiros. E um anel externo que ficava na fachada do prédio, de aço, de placas de espandrel pré-fabricadas de aço e montadas no local. Então isso foi decisivo para o desfecho do colapso, né, Pedro? Sim, e o mais interessante é que esse fato ele não foi pensado na época, mas acabou salvando muitas pessoas. Porque no momento em que nós temos esses 2 anéis e um deles rompe, o prédio implode ao invés de se espalhar. Né? Se nós tivéssemos uma construção mais usual da época, o prédio teria se espalhado, teria destruído parte de Nova York. Né? Mas por ter esses anéis, o prédio teve aquela característica mais implosiva, né? Aquela implosão mais em V. Ou seja, o colapso então foi para dentro. De certa forma, o colapso foi algo bastante devastador, mas foi menos devastador por conta da maneira como a estrutura do prédio foi concebida. Perfeitamente. Acho que agora já dá pra gente entrar um pouco no colapso, né? Certo. Depois de 28 anos das torres já vigentes ali, elas eram torres muito importantes, nós tínhamos canais de televisão, nós tínhamos a empresa de aviões de lá, nós tínhamos alfândegas, nós tínhamos tudo ali. Escritórios da CIA, do FBI. E na manhã do dia 11 de setembro de 2001, né, às 8h46, um Boeing 767 da categoria 22ER da American Airlines bateu na Torre Norte. E foi um atentado terrorista, nessa parte nós lembramos, mas é sempre importante ver que ele não só mudou nossa história e política, enfim, mas mudou a engenharia. No momento em que o avião bateu, as pessoas ficaram muito tranquilas, porque aquele prédio ele era construído para suportar um avião. Ele tinha uma placa escrita: este edifício suporta até o impacto de um Boeing. Então as pessoas ficaram tranquilas. Os bombeiros pediram que as pessoas da outra torre não evacuassem, não causassem tumulto. Elas estavam tranquilas. O problema, professor, é que o engenheiro, quando ele calculou esse impacto do avião, ele considerou um avião vazio. Ele não considerou combustível. As torres realmente suportaram o impacto do avião, mas elas não suportaram o incêndio. Os quase 44.000 litros de combustível do primeiro avião queimaram objetos extremamente inflamáveis, né? Nós tínhamos papéis, nós tínhamos líquidos de impressora, nós tínhamos a própria madeira. Então, aquilo foi aquecendo tanto a estrutura metálica, ali nos andares 77 a 85 em uma torre e 85 a 99 na outra, que aquilo enfraqueceu essa estrutura metálica e foi fazendo um andar cair em cima do outro. E nós tínhamos andares muito pesados, nós tínhamos a antena, né, da Torre Norte, bem característica. Eu citei mais cedo o Titanic. Só a antena e a laje da primeira torre era o peso do Titanic, eram 38.000 toneladas. Nossa. Isso fez um andar cair em cima do outro e causar toda aquela devastação, né? Nós tivemos uma torre de 110 andares, de 417 metros, caindo em 11 segundos. Isso é muito devastador, né? E no caso oposto, ela caiu em 9. E é até interessante que a segunda torre a ser atingida foi a primeira a cair, justamente por causa que tinham mais andares superiores, não? O avião bateu mais baixo. Como você tinha mais andares, o peso foi maior, fez ela cair mais rápido. E
é muito curioso ela ter sido devastada por causa de incêndio, já que o sistema de incêndio dela era muito bem feito. Nós tínhamos placas de vermiculita, que era a mesma usada para fornos de cerâmica. Nós tínhamos um sistema de spray de 13 milímetros que ocasionava para aguentar até 3 horas de incêndio. Classificação 1B, para quem estuda muito essa parte de proteção incendiária. E, assim, era um sistema de lã comprimida, lã mineral comprimida. Então nós tínhamos um sistema absurdo para incêndio nas nossas vigas de aço. Mas aquilo foi tudo destruído pelo avião. Então nós tivemos o impacto do avião, nós tivemos o incêndio, e ali não tem realmente construção que resista, né? Super interessante, realmente, né? Muito interessante o fato que ele estava previsto um avião, mas um avião vazio, e na verdade o avião estava carregado e tinha combustível, e esse combustível inflamou os materiais. Mas o mais interessante é que você fez uma análise também, explorando a questão entre o aço e o concreto. Sim. Né? Ou seja, você fala que se as torres fossem só de concreto, né, e não de aço, como é a casca externa do espandrel de aço, mas que fosse os 2 anéis de concreto, talvez as torres não teriam caído. Como é que foi isso? Então, professor, para mim, as Torres Gêmeas elas sempre foram uma grande sala de aula, um grande complemento ao curso de Engenharia Civil. Elas foram construídas inicialmente com base no Código de Construção de 1938, o Código Nova-Iorquino, e esse código teve de mudar por causa das torres, pelo tamanho de sua construção em 1968. Nós tivemos um novo Código de Segurança em Nova York, e ele meio que exigia alguns materiais bem específicos, algumas questões de segurança bem específicas. Nele, ele ditava mais ou menos 14 tipos de aço para aquele tipo de estrutura. Então nós tivemos principalmente o aço A36, e a estrutura ela tinha uma resistência média ali de 690 MPa na sua parte de aço, e de 20 a 27 MPa na parte de concreto. Então era uma resistência boa, né? Era uma resistência que perduraria. Mas no caso de um incêndio, uma estrutura de aço ela não é tão feliz, né? O aço ele transmite muito calor. E essa transmissão de calor que foi enfraquecendo a estrutura em vários andares foi um grande responsável pelo colapso. Então, alguns estudos, análises laboratoriais, algumas pesquisas gráficas demonstraram que se esse anel externo fosse de concreto, por mais que o interno fosse metálico realmente, mas se o externo fosse de concreto, essa parte atingida ruiria, obviamente, mas ela não teria esse espalhamento. Essa parte cairia e o restante entraria em redundância, né? A estrutura ela conversava muito entre si, ela era bastante integrada. Então, no momento em que você retirava uma parte, ela conseguiria se sustentar tanto com essas treliças, tanto com os pisos mecânicos, com os viscoelásticos. A própria antena ela dava estabilidade, a própria fundação de 35 metros ela dava estabilidade para o prédio entrar em redundância e, assim, quando extinguisse o incêndio, reformas fossem feitas por sistemas de escoramento, por sistemas de reforço, e o prédio estaria até hoje lá. Claro que não dá pra gente prever o futuro, mudando o passado, mas se fosse do jeito que foi, de concreto, o prédio ainda estaria lá. Interessante. Pois então assim, do que você aprendeu sobre esse caso, o que a gente pode tirar de lição para projetos de edifícios? Professor, acredito que a maior lição, apesar de, claro, como foi abordado aqui, o prédio ele tem uma vasta gama da engenharia, né? Ele aborda todas as áreas. Eu acho que a parte realmente de segurança e de sistema de evacuação e proteção contra incêndio é o maior ensinamento dele. O Código de Segurança de 1938, ele ditava que um prédio daquele tamanho deveria ter 4 escadas externas de incêndio. Ele precisaria ter um sistema de evacuação muito preciso, com sprinklers em todos os andares, com sinalização fosforescente nas escadas. Isso só foi colocado 20 anos depois da construção e não foi colocado direito. Nós tínhamos um sistema de som, mas que ficava centrado em um lugar e o avião acertou bem nele, as pessoas não souberam o que fazer. Nós tivemos um andar do shopping subterrâneo que foi retirado a todas as lojas para evacuação.
mas você acessar ali era muito difícil. Nesse sistema de anel dentro de anel, todo o sistema de evacuação de segurança, né, os elevadores e escadas ficaram presos em um único lugar. E foi bem onde o avião atingiu. Então as pessoas superiores não tinham para onde fugir. O terraço era fechado, não tinha como pousar um helicóptero para levar. Então a gente tem que aprender a ver que pode ter catástrofes dessa forma. Então temos que espalhar o sistema de segurança e tem que seguir o código. Claro que uma construção daquele tamanho você tem que torná-la mais enxuta, né? Você tem que economizar. A construção ela foi prevista para 600 milhões e gastou 1,2 bilhão. Ela gastou o dobro. Mas mataram 2.000 pessoas, né? Então nós temos que seguir os códigos de segurança, nós temos que seguir os projetos originais, claro, com adaptações que acontecem. Mas pensar realmente na evacuação diante de incêndio em edifícios altos. Nós mexemos com vidas de pessoas, né, professor? O médico mata um de cada vez, o engenheiro mata 30, 100 de uma vez. Então, eu acho que essa foi a grande aula que este trabalho me deu, né? Muito bem orientado pelo professor. E, assim, quem quiser ler o trabalho, ele vai estar disponível na internet. Quem quiser adquiri-lo mais completo, com a parte mais de história e política, eu vou estar vendendo também. Assim que possível, eu passo o link para o professor. E estarei aberto para discussões, né? Eu e o professor, aberto para quem quiser trazer novas discussões, novas formações sobre o caso. Olha, Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço. Você está de parabéns e eu realmente recomendo a leitura desse trabalho para todos os estudantes de engenharia e para todas as pessoas que são arquitetos e que são engenheiros e que se interessam pelo tema. Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho e sucesso na sua carreira, tá? Muito obrigado.